Bom, minha experiência toda, eu tive uma carreira sempre, apesar da minha formação aparentemente técnica na área de engenharia, eu cursei engenharia mecânica e tal, mas eu sempre trabalhei com vendas, nunca trabalhei nessa parte técnica. E ao longo da minha história, eu sempre participei de muitos treinamentos e acho que isso contribuiu muito para o meu sucesso na carreira. E ao longo da carreira, depois eu comecei a transmitir esses conhecimentos. Só que sempre de uma maneira muito fragmentada, como a maioria dos que vocês conhecem por aí. Até que um dia eu fui assistir, eu estava comprando uma franquia de uma empresa no Brasil chamada Kepler Trigo, que tinha uma metodologia de resolução de problemas. E ela montava um processo de como você resolve um problema, com começo, meio e fim. E ali eu olhei aquilo lá e falei assim, nossa, vendas é igualzinho. Vendas tem começo, meio e fim, e vendas é um processo. Como eu também tinha feito um outro curso de neurociências, assim, só para enriquecer, só para aquelas coisas que a gente vai fazer quando não tem muito o que fazer na vida, mas aqueles assuntos que nos interessam, eu fui assistir um curso de neurociências nos Estados Unidos. Aí eu meio que juntei uma coisa com outra. Eu falei, nossa, se pegar o processo de vendas, que tem começo, meio e fim, em vez de olhar para o produto, olhar para o interlocutor, para o comprador, para o cliente, como funciona a cabeça dele, a gente monta aqui uma metodologia. E foi assim que surgiu a metodologia Vendas Neurais, que depois acabou premiando o conteúdo desse livro aqui, que chama-se A Venda Nossa de Cada Dia, e onde a gente coloca algumas coisas que vamos aqui abordar ao longo da nossa conversa, que é, nós estamos vendendo o tempo todo, quer a gente goste, quer não, né? A gente nasce e começa a vender o nosso silêncio em troca de uma mamada. E dali para frente começa a nossa jornada. Quando você está discutindo com a sua esposa que cinema que vocês vão ver, que filme que vocês vão, ali está um processo de vendas. Né? Quando você está ali transmitindo uma ideia, como a gente estava falando aqui né, sobre o IPO, estamos fazendo uma venda no fundo. E a gente precisa considerar na venda não o que nós estamos olhando, porque isso é velho, isso remonta ao século passado, à era da escassez. Nós temos que olhar agora na era da abundância, como funciona a cabeça do nosso cliente. E um dos principais componentes para o sucesso dessa empreitada é entender o mecanismo emocional, porque o mecanismo emocional é o primeiro filtro nosso de realidade. Então, basicamente, você está me chamando agora para falar sobre isso, eu vou ficar horas falando nisso. Melhor a gente ir para o nosso assunto que interessa, eventualmente depois a gente abre uma outra live para isso aqui. Genial. Investor Relations, né, que é a relação com investidores, o grau de atuação dele, né, como profissional e o tanto de ferramenta que ele pode usar, às vezes é restrito, porque ele só pode falar daquilo que ele está autorizado a dizer, que a empresa já pode dar publicidade, fato que é público quase, né? Então, ele não pode, ele não tem um amplo aspecto de atuação, ele atua bastante junto à mídia, junto aos jornalistas, e, obviamente, aos investidores. Né? Ele é acessado por absolutamente qualquer pessoa, pode ser investidor ou não, pode ser um concorrente, buscando informações daquela empresa, pode ser o público em geral interessado em talvez investir, e ele só pode dizer aquilo que ele sabe, aquilo que é real, ele não pode prometer, exagerar, ele não pode fazer nada. Como é que você vê isso, Coutinho? Na questão moderna, né? Antigamente tinha aquele paradigma do vendedor, né? Aquele vendedor que parecia que não estava sendo sincero. E aqui a gente está falando exatamente do oposto. Aquele cara é 100% sincero, transparente. Como é que você vê essa questão aí da nova venda? Então, tem dois aspectos aqui que a gente precisa qualificar, né? Que é o contexto do que era antigamente venda e o contexto de hoje. Nós tivemos uma mudança do contexto muito forte de uma coisa chamada era da escassez para a era da abundância. Há 30, 40 anos atrás, tudo era escasso. Na minha infância, eu tinha um tênis, eu tinha uma calça jeans, eu tinha uns Vulcabras, um sapato Vulcabras. E quando a gente viajava, uma história que eu conto muito com um primo meu, que a gente viajava a família toda, era um bife para cada um. E quando você conta essa história para o meu filho, aí contando meu filho, ele falou assim, nossa, eu não sabia que vocês eram pobres. Na cabeça dele, o fato de ter a limitação de um bife para a refeição, na cabeça dele, ele falou assim, está pobre. Na cabeça dele, né? Algumas coisas que eles não entendiam. Também estava contando uma história para dele um dia, para ele falou assim, aí tua mãe estava grávida de você, o carro quebrou, deu uma pane elétrica, eu parei no acostamento de noite, meia-noite, os caminhões passando a milhão. Ele virou para ela, por que você não pegou o celular e ligou? Eu falei, não tinha celular. Ele quase teve tilt ali, deu tela azul. Né? Ele falou, como assim? Quando eu nasci não tinha celular? Como assim? Quer dizer,
Eles não conseguem conceber que a era da escassez mudou completamente o jogo quando veio para a era da abundância. Então, o próprio comportamento do investor relation, que no fundo é um public relations, assim, mais centrado numa estrada, num trilho mais fechadinho, isso não quer dizer que ele tem que ficar dentro daquele papel que era antigamente, esperando o cara chegar e fazer as perguntas. Hoje, ele tem que ter um processo de interação com o investidor aqui, né? Ele tem que ter o investidor atende, se é investidor atende, a gente sempre... Tem. Mas ele tem que ter um processo muito mais interativo do que simplesmente passivo, como era até alguns anos atrás. Ele tem que entender um pouco também qual é esse tipo de investidor. Como você disse assim, às vezes é um investidor individual, às vezes o cara representa um fundo, às vezes é um concorrente, às vezes é um jornalista. Como é que ele qualifica? Há 20 anos atrás, 30 anos, você dava um script para ele, se o cara perguntar isso, você responde isso. Se o cara perguntar aquilo, você responde aquilo outro. Ele tinha um scriptzinho e não saía muito fora daquilo. Hoje, é completamente inesperado o tipo de argumentação ou pedido que o investidor vem. Ele não consegue estar preparado com isso. Ele não consegue se preparar em todos os campos. Você não consegue montar um script que pegue todas as variáveis possíveis de pergunta. Então, começa um mecanismo que a gente fala muito no livro, né, que é da interação. Eu tenho que entender por que ele está vindo fazer esta pergunta. Deixa eu entender com quem eu estou falando. E aí eu vou abrir mais um parênteses aqui, né? Não existe relação entre empresas, existe relação entre pessoas. E a impressão que eu vou ter da empresa com a qual eu estou falando é daquela pessoa qual é o meu interlocutor. Ou seja, o interlocutor, aí vamos voltar no Investor Relations, como é que você chama? De Investor Relations? Investor Relations, relações com o investidor, Ok. Ele vai lá com... Não existe o fundo não sei o que lá, que nem você, é o Open Cap que está falando com a Interminds. Não. É o Francisco Eduardo Parreira que está falando com o Marcelo Coutinho. E a impressão que eu vou ter da Open Cap é aquela que o Parreira vai me passar. Se você fizer uma interação, e aí a gente entra, que a gente fala um pouquinho das técnicas neurais, né? Uma interação que for memorável para mim, e é memorável quando a gente fala, é porque mexeu na minha emoção. Se não mexeu na minha emoção, ela vai ser descartável. E você tinha uma era, que era lá atrás, que era basicamente tratar com mecanismos lógicos, principalmente na área financeira. Quando que, na realidade, um cara que está ligando, ele tem uma questão emocional que está esquecida no primeiro momento, que é a insegurança dele, ou um desejo dele. Seja lá o que for, se é insegurança ou um desejo dele, é um mecanismo emocional que está rolando, e por trás disso ele sempre trabalha o quê? Os mecanismos lógicos e tradicionais. O número é esse, aquilo lá, contexto, aquilo lá, tal. Eles acabam respondendo muito mecanicamente por conta daquilo que você acabou de falar, né? Ele tem um trilho meio estreito, ele não pode sair muito daquilo, né? E ele acaba se comportando de uma maneira muito racional. E, às vezes, pode ser um investidor que estava muito afim de investir, mas ele não fez um processo de encantamento emocional, e isso, para nós, brasileiros, é crucial. Você vota em presidente porque gosta ou não gosta, você vota no governador porque gosta ou não gosta, você escolhe um carro porque você achou bonito ou feio, se ninguém veio ali, você vai num médico porque te indicaram, porque alguém gostou. Então, não é porque você chega lá e pede assim, por favor, me manda o currículo do médico aqui por e-mail para eu dar uma analisada para ver. A gente não faz isso, principalmente no Brasil. Outra coisa que a gente tem se deparado muito nos clientes, e empresas de todo porte, né? Às vezes empresas que você fala, puxa, ela já poderia estar mais organizada. É o não preparo do time todo da companhia, porque a gente chama de media training. Então, a gente acaba, às vezes, solicitando que ele vá atrás, que ele procure profissionais como você e alguns outros que possibilitem que ele se capacite no que a gente chama de media training. Porque, essa pessoa de frente, esse investor relations e qualquer outra pessoa faz uma frente. Aí o jornalista falou, poxa, que interessante, temos como conversar com o CIO, com o teu CFO, né? O C-level da companhia, ou o diretor e tal. Nessa hora,
a gente percebe um não preparo, muitas vezes, desses executivos ou desses profissionais empreendedores, né, para tratar com o mundo da mídia. Quer dizer, ele, às vezes, mal tem ali, ele mal está cadastrado adequadamente nas mídias sociais, ele não faz uso delas, e quando faz, às vezes não é um uso adequado, né, e tudo mais. Fala um pouco mais sobre esse despreparo e o que poderia o time da companhia, como um time poderia se preparar melhor, o time agora em si, né, não só essa pessoa de frente, quando ele tiver que falar com alguém aí, ou dar uma entrevista com um influencer ou um jornalista. Tá, legal. Você está tocando num assunto crucial, que é uma coisa que é profundamente apaixonante, que é falar da cultura organizacional. E dentro da cultura organizacional, isso que você está mencionando, que é o Media Training, da Media Training para todo mundo, eu faço um programa que eu chamo de MCC, que é Mentalidade Comercial Coletiva. Que da onde inspirou isso? Peter Drucker. Peter Drucker foi lá atrás e falou, numa empresa, tudo o que não for vendas, marketing ou inovação é custo. Quer diminuir o custo da sua empresa? Torne todo mundo um vendedor. Esse é o meu apelo. E, nesse momento, o que eu faço? Eu trabalho todo mundo. E eu ficaria aqui horas contando exemplos de que ocorreram, até uma copeira que vendeu um grande projeto de móveis de escritório para uma empresa do Grupo Shell, que era a Billiton, porque ela conhecia outra copeira e ela participou do treinamento. E sendo que o cara, quando contratou o treinamento, falou, não, a copeira e a recepcionista não precisa. Eu falei, não, todo mundo. Precisa estar todo mundo. E ela, por ter participado e se interessado, e achou que o filho dela teria uma certa vocação, ela se interessou por um assunto e começou a comentar com quem? Com uma colega dela, que pegava o mesmo trem, que moravam, sei lá onde que era lá, e ela contou, falou, mas o que faz a tua empresa? Aí ela se entrou, nós fazemos móveis de escritório. Mas a gente está mudando os móveis de escritório lá da nossa companhia. Pronto, abriu uma brecha. Eu estou dizendo, fazendo até uma caricatura, né, da importância que todos os executivos, todos os membros da empresa têm que saber vendê-la o tempo todo. Por isso, é óbvio que quando você vai analisar o perfil, os vendedores têm uma capacidade de comunicação muito mais desenvolvida, têm uma capacidade de percepção do emocional muito mais desenvolvida, até por isso que ele é vendedor. E quando você pega, por exemplo, um elemento de finanças ou de produção, são pessoas mais introspectivas. Mas isso não as exime de aprender o que significa vender. E é alinhar a empresa inteira com o cliente. E o investidor, que é um stakeholder, no fundo, ele também é um cliente da sua empresa. Ele tem que ser tratado. Porque aí, quando a gente estava comentando aqui, né, de construir a mentalidade comercial coletiva, é entender como os departamentos também funcionam entre si, porque um é cliente do outro. Se eles praticarem isso naturalmente, internamente, tratar o colega do outro departamento como se fosse também um cliente interno, ele automaticamente vai estar mais capacitado a falar com o cliente externo, né? Então, assim, a obrigação de vender a empresa, eu acho que Investor Relations é só uma figura que representa um todo, que está voltado e apontado, que a gente chama de customer oriented, né? A empresa inteira voltada para fora, para entender o mercado, e dali para frente você vai colocando os departamentos que interfaceiam e alinhado com esta comunicação. Deixa eu fazer um complemento, exatamente isso. O Investor Relations, no caso, ele faz parte de uma questão regulatória. Eu diria, o regulatório é quase dizer obrigatório. Então, algumas coisas são no regulamento. Então, você vira uma companhia de capital aberto, você passa a ter uma agência regulatória, a depender da bolsa do país que você abriu, que vai fiscalizar e regulamentar, né, o funcionamento da coisa toda, para os investidores e para os investidos e para o público em geral. O Investor Relations é uma necessidade regulatória, toda empresa de capital aberto tem. O que ele é? É um nome, é alguém que representa aquela companhia, interno ou externamente contratado por aquela empresa, fornecendo o seu tempo, o seu contato, né, o seu telefone, quer dizer, uma coisa íntima ali, né? Pessoal. O seu WhatsApp e e-mail e tal, para ser acessado a qualquer dia, a qualquer hora, né?
não adianta falar o meu horário aqui de funcionamento é 9 to 5, né? Então, o investidor vai ligar de algum lugar do mundo no horário dele, né? Ou interessado, e vai tentar buscar alguma informação, ou vai passar um e-mail ali e tal. Agora, essa pessoa que meramente é regulatória e representa e pode falar pela empresa oficialmente tudo, ela depende de absolutamente toda essa escala abaixo dela, dentro da empresa. A pergunta pode ser de qualquer natureza. Então, se a empresa não consegue oferecer esse feedback, esse retorno, essa suporte ao investor relation, ele vai ser fraco. Ele não vai conseguir. Vai afundar. Ele pode não querer representar aquela empresa, porque ele diz, essa empresa não me subsidia suficientemente. Então, eu vou comprometer a minha imagem profissional de investor relations com os investidores e com o mercado. Então, isso que você acabou de falar é fundamental, né? Ele é só regulamentar e ele depende necessariamente de todo mundo que está abaixo dele, da informação correta, né? Rápida, precisa e divulgável, né? É meio isso mesmo. Você fez, até agora que você estava comentando isso, me veio à cabeça um aspecto que eu trabalho muito na minha metodologia, né? Que assim, tem dois mecanismos que funcionam em paralelo e a gente tem que fazer. Um é o técnico, que é como eu faço o bolo, que é farinha, ovos, depois tem um outro que é emocional, que é como eu enfeito o bolo. Qual a cobertura que eu vou botar, qual a cereja que eu vou colocar em cima. Você não compra o bolo se ele não for atrativo. Se o mecanismo emocional dele não tiver devidamente adequado, ele não consegue cumprir a parte técnica, que é essa busca toda de informações. Porque agora, como a gente comentou anteriormente, a gama de informações que ele tem que se municiar para se relacionar é tão grande, é tão vasto, que é claro que uma hora ou outra pode aparecer uma pergunta da qual ele não esteja preparado. Mas ele precisa estar preparado emocionalmente para lidar com isso aqui, que eu chamo de olha, legal, essa pergunta que você está fazendo, ninguém tinha me feito antes, eu vou investigar esse processo. E, às vezes tem um cara que não tem inteligência emocional, ele simplesmente vira para o investidor, mas isso não é relevante, isso não é interesse aqui. Ele pode dar uma resposta dessa, sabe? E o que é? Um despreparo emocional, apesar da preparação técnica. Então, tem um aspecto que é a preparação técnica, que você acabou de explicar. Eu preciso de todo mundo da minha retaguarda, ele é como se fosse a ponta de um iceberg, e lá embaixo todo mundo tem que alimentá-lo e dar informações o mais transparente possível. E aí chego em alguns episódios, né, que algumas empresas que eu vou dar treinamento, a transparência não é bem um valor comum, saca? As coisas são sempre meio nebulosas, sempre muito escondido, tem sempre alguma coisinha ali, e isso gera uma insegurança muito grande em todos os colaboradores, que transmite essa insegurança também para o investor relation. Ele é a cara, ele é o front-end, ele é a tela final, que nem um computador, né? Aquilo que está na tela não é exatamente o que está acontecendo. O bicho está tendo 1000 trabalhos ali para construir aquilo que está aparecendo para o cara no último momento. Então, se não tiver esses dois componentes muito bem trabalhados, que é o técnico, que são todas as informações pertinentes, e também a inteligência emocional que vai por cima, que é a cobertura do bolo, e aí como ele se apresenta para o investidor, porque ele pode pegar, ele não sabe qual é o investidor, se o cara está afim de investir $1, $1 milhão, $100 milhões, $1 bilhão de dólar. Ele pode pegar um peixe, que nem você comprar, quando eu treino vendedor. Quando o cara entra na sua loja, não é pela aparência do cara que você mede. Né? Você tem que interagir e perguntar, mapear o cara primeiro. Então, acontece isso. Se ele não tiver uma inteligência emocional desenvolvida, ele pode perder muitos clientes e muitos negócios. Ele tem que estar em consonância com a empresa e ele, é a competência dele. A gente, recentemente, o Diego da Eleva aí está nos auxiliando a ter mais profissionais nesse setor, mais profissionais que são investor relations, atuando para empresas multinacionais brasileiras que estão buscando agora mercado de capital internacional, mesmo nacional. Tal. Aí, o que a gente está sentindo, enfrentando de problema, depois você comenta como é que você vê esse cenário. É o seguinte, por exemplo, no Brasil tem hoje aí cerca de 130, né, das 350, 450 empresas listadas, né, ou que um dia já passaram pela Bolsa Nacional,
e umas 170 aproximadamente, esse número muda-se obviamente todo dia, né? Pode mudar todo dia, que estão, então, com capital aberto e, portanto, cada uma delas tem seu investor relations, seja um profissional dentro da empresa ou contratado para prestar esse serviço, que pode estar sendo até compartilhado, né, desde que não tenha um conflito de interesse. Aí, são muito poucos profissionais no Brasil. Então, a gente buscando profissionais para atuar, a gente encontra uma extrema dificuldade de encontrar profissional disponível, capacitado. As remunerações, eu diria, são altas para a função. Então, não é... A questão é não ter profissional preparado para essa função. Não tem uma cadeia educacional formando esse tipo de profissional. Falar, acho um curso aí que tem essa nomenclatura, especialização, vai ser difícil. Já lá como fora, vendedor também, viu, Parreira? Não existe nenhum curso, faculdade de venda. Você tem que formar na vida com treinamento e coisa para ela. Tem que fazer uma colcha de retalhos, né? Lá fora, pelo volume de empresas que existem, então, se você fizer um paralelo, por exemplo, aqui tem 170 ativas das 300 e pouca, a vida inteira das bolsas que se reuniram e hoje formam a B3, no caso do Brasil. Já lá fora, se pegar um país só, como, sei lá, Estados Unidos, se tem 500 que nascem por ano, né? Então, o que é a vida de uma bolsa lá é um ano de uma outra bolsa. Então, o volume de profissionais, obviamente, é maior, portanto, mais maduro, mais experientes, né? Outra dificuldade que a gente tem encontrado é a empresa se torna uma multinacional brasileira, então ela já tem que falar inglês, alguém, né? Na sequência, ela está atuando aqui na América Latina, então já vem com o espanhol junto, não é um portunhol. Não é o portunhol, é o espanhol. E o português, ok, entendo que é nativo e que, ok, ele fala um bom português, né? Outra dificuldade, né? Às vezes o time da companhia é um pouco travado numa segunda língua, imagina uma terceira, né? E os profissionais idem. Então, como é que você enxerga que isso pode ser tratado, melhor resolvido? Porque a gente tem sempre essa dificuldade e acaba tendo que trazer o profissional de fora, né? Assim, tem um fator que eu chamo fator crítico de sucesso. Eu vou chamar de public relations, porque é a figura que eu estou mais acostumado a lidar. Mas óbvio que o investor relations nada mais é do que um public relations focado num determinado segmento, que no caso é financeiro. Quando você menciona tudo isso, eu vou remontar, assim, e acredito que você já deve ter passado por experiências semelhantes, em que você pega a análise da empresa, você pega lá o balanço, pega os demonstrativos de resultado, toda empresa está tudo bonitinho. Na hora que você fala, nossa, essa empresa vai ser sensacional, vai vender fácil. Na hora que você vai para o mercado e começa a se relacionar com ela, dá tudo errado, porque o dono, a cabecinha dele é assim, aí tem o filho dele, tem não sei quem, e começam a aparecer certos aspectos, certos ruídos, que você fala, pô, não consigo entender, essa empresa tem tudo para dar certo, para funcionar, pô, mas a cabeça dos caras não está sintonizada com esse momento, com essa visão de futuro, com esse alinhamento externo. Então, nós vamos bater numa coisa que acho que é claro aí, né? É o aspecto cultural, né? Vamos falar, primeiro, cultura da nossa nação como um todo, que ela é extremamente, ela sofre uma série de limitações. Nós viemos, nossa cultura aqui é da Península Ibérica, são os portugueses e os espanhóis de que nos colonizaram, e não é que eles nos mandaram o que eles tinham de melhor, como foi a Inglaterra com os Estados Unidos, etc. Veio para cá a história, o que eles tinham de pior, né? E veio aquela mentalidade bastante retrógrada e atrasada de controle das coisas, de baixo nível de confiança entre seus pares. Todos esses aspectos contribuem para fazer um caldo cultural extremamente limitado. Então, aí chegamos porque que aqui tem 170 ou 350, que agora não lembro quantas empresas cotadas aqui, e você tem nos Estados Unidos, entram 170 por dia lá. Eu acho que novas empresas no mercado. Todo americano que eu conheço, todo mundo que trabalha ou tem uma empresa, está preparando a empresa para um IPO. Tá? Aqui, se você falar isso, eu fui falar ontem até a respeito do nosso negócio numa empresa de consultoria de serviços, que faturou no ano passado 25 milhões, quando eu falei, pô, vocês faturaram 25 milhões, vocês não querem ser um sócio, vocês não querem vender?
deu um tilt na conversa, que assim, travou, todo mundo ficou parado. Como assim? Vender? O primeiro o que era o maior acionista, que tem 25%, 26%, já falou assim, mas quer dizer, eles vão me expulsar da empresa? Porque eles vão ficar com tudo. Olha a sensação que eles têm. Então, esta cultura, lidar com esses aspectos culturais, se a gente não faz uma mudança cultural profunda, enraizada, em toda a empresa, e preparação das cabeças para olhar o mercado. E aí o que acontece? Quando você traz um investor relation, ele vai só refletir aquilo que ele já encontrou lá. É super fácil, está alinhado. Mas quando ele encontra aquele monte de caixa preta, que o pessoal fica disputando posição ali, guardando ali, aqui não mexe, aqui no meu quadrado, aqui, quer dizer, os caras ainda estão naquele conceito lá do tempo da escassez, o cara está defendendo posição, em vez de se abrir, aí vai sofrer muito, aí entra em todas aquelas questões que você acaba de descrever. É difícil de lidar com a empresa, fazer a empresa, apesar da empresa estar num bom negócio, ter um bom capital, apresentar números extremamente atrativos. Mas você não consegue por quê? Por uma questão cultural. E é onde que eu, depois, de maneira geral, ali voltando um pouquinho no nosso capítulo anterior, por isso que eu gosto muito de trabalhar a mentalidade comercial coletiva, porque é a hora que os caras começam a entender o que está acontecendo, eles olham o mercado, eles param de olhar para si mesmos e começam a olhar para fora. Quando eles começam a se olhar para fora, eles começam a se entender como é que eles são vistos. E aí eles começam um processo de inovação e alinhamento, que é. Agora, você fala assim, mudança para o ser humano, como diz o Einstein, né? É mais fácil você quebrar a estrutura de um átomo do que um paradigma humano. Né? Isso leva tempo. Né? Isso foi responder a sua pergunta aí. Com certeza, porque... Diego, tudo bem até aqui? É isso aí? Está acompanhando? Dá uns palpites. Tá tudo ótimo, eu estou absorvendo aqui tudo. Pois é, o Diego tem nos ajudado aí nos últimos tempos a buscar profissionais, né, não só no Brasil e fora, e quando a gente não tem encontrado no Brasil profissionais aí devidamente qualificados para isso, e quando a gente encontra fora, eles fazem uma análise da empresa que está querendo, e aí a gente encontra essa segunda dificuldade, né, o profissional, então, experiente, olha para a empresa e fala, puxa, mas ela parece não estar preparada para me fornecer o mínimo básico que eu preciso para representá-la. E isso pode causar problemas. Então, ver que distância cultural, como você diz, né, a gente fica do resto do mundo, porque a gente atua fora, né, nossa atuação é internacional. A gente tem o escritório sede está em Nova York e a gente atua muito com Londres, a gente tem lá uma subsidiária e outra para atender a toda a parte que a gente chama América do Sul, fica no Panamá. Nesses 3 locais, a gente tem feito muito mais negócios com empresas mundiais, de tudo que é lugar e país, para não citar um ou outro, podendo fazer no Brasil. O Brasil tem um potencial, mas tem esse choque cultural. A gente começa e encontra toda essa dificuldade. Então, esse tem sido o desafio. Hoje, quando eu pego um empresário, eu falo, olha, a tua empresa parece ok, a tua parte financeira também, poucos ajustes vão ser necessários, vai ter uma boa auditoria aí, ok, mas, né, a distância, às vezes, para a gente fazer, a distância cultural disso tudo está funcionando. E aí você pega países que estão na mesma situação quase que o Brasil, em termos econômicos, populacionais e tal, novamente, para não citar muitos, mas a Índia, e eles extremamente mais bem preparados para alcançar, acessar e entregar para o mercado de capitais, que é um mercado sério, regulado, né, e entrar para um processo de captação prévia, que a gente chama de private placement, uma colocação privada, né, e se preparando e lá na frente fazer um direct list, né, que é a listagem direta, a empresa se conduz até a abertura de capital, ou o IPO, onde ela vai até um certo ponto e depois ela passa a um investment bank, um banco de investimento, aí essa condução final do IPO. Né? É os 2 jeitos atuais de se fazer, mais em voga, né? E nessa hora, tudo isso é muita novidade para o empresariado brasileiro, eles se tornam inseguros, desnecessariamente. Já o concorrente dele nos outros países, ao contrário, se preparam para isso e vão e já entregam a coisa ali.
fazem a lição de casa. O Eduardo, e vem muito também, eu acho que dessa cultura que você falou, de pensar para fora, não é nem o IPO, não é nem... É muito no nascimento, né? O chinês ali, ele abre uma portinha para vender bugiganga, ele já está exportando, um ano ele está exportando aquilo ali, né? O americano também faz uma portinha, ele começa a vender na Amazon, vender para outros países. A dificuldade do brasileiro aí para pensar maior, né? Pensar para fora... é muito difícil, né? Não vem com facilidade. A nossa cultura é muito endógena, Diego, muito, muito endógena. E, aliás, até abrindo um pouquinho aqui, um parênteses aqui, né? Eu tenho alguns mantras que eu coloco, né, que o pessoal fala. Eu sempre digo assim, nenhuma empresa é maior do que a cabeça do seu líder maior, do seu dono. Por exemplo, aqui no Brasil, do seu dono. Nenhuma empresa vai ser... A empresa tem a cabeça dele. Né? Então, e a gente vê isso em todos os campos. O líder é o grande o limitador dele, por bem e por mal, com as virtudes e todas as vicissitudes dele aí. Então, quando você pega um líder que não tem essa mentalidade voltada para fora, para o entendimento, para a preparação, a empresa sempre vai ser mesquinha, tacanha, medíocre, vai ser ali. Por mais que ela tenha bons resultados, mas ela não consegue alargar os horizontes dele. Por quê? Por causa da cabeça do seu líder maior. Outra dificuldade que a gente sente, que também tem a ver com a área de vendas ou comercial, ou de certa maneira com vender, é o que a gente acaba chamando genericamente de valuation. Então, a pergunta-chave é assim, quanto vale minha empresa? Tá bom, então tem técnicas, tem métodos, você pode chegar ali a alguma coisa, quanto aquilo vale tecnicamente falando, ou métodos que são aceitos. Então, vamos supor que chega a ser um valor qualquer, a empresa vale 100 milhões de algum dinheiro. Na hora que você apresenta isso para a empresa, né, lá fora, o pessoal entende que aquilo é um método, respeita, e no geral, a reação é positiva. Fala, uau, que interessante. Não imaginava que valesse tudo isso. Ficam satisfeitos com o que vale. É como se chegasse num valor fair, num valor justo, e ficaria satisfatoriamente todo mundo à vontade. Então, fala, ok, vamos já para o próximo passo. Aí você faz o mesmo ritual com o empresariado. Eu não estou generalizando, mas, sabe, estatisticamente, você faz o mesmo ritual. Chega ali e apresenta, olha, então sua empresa vale 100 milhões de algum dinheiro. Né? A reação que a gente sente é, só isso? Não, mas então se vale isso, vão pedir mais. E pior, às vezes você entra no processo de captação, ou seja, você já avança, então, e você já está ali com o investidor disposto, então, aquele valor, ele fala, não, então se alguém está pagando isso, vamos pedir um pouco mais, vamos tentar negociar. É quase que a cultura inversa. Você, lá fora, você solicita um orçamento a um prestador de serviço, como você, olha, por favor, né, nos dê seu curso, distribua aqui um pouco desse conhecimento, compartilha com a gente, quanto isso custa? Aí você apresenta uma proposta. Aí a reação lá fora é ok, eu tenho orçamento para isso, fecha. Não tenho, muito obrigado, eu não tenho orçamento, eu volto para falar com você quando tiver. Né? Aqui, o pessoal, às vezes, aqui, que eu digo no Brasil, o pessoal fala, dá para fazer um desconto aí de X%? Você entra numa conversa meio estranha, porque o que isso significa? Você diminui a quantidade de horas, você aplica um programa menor, né, você desqualifica alguma coisa ali para entregar um resultado menor. Então, o que é essa mentalidade do eu faço o preço? Uma vez a gente discutiu, eu não, mas um colega na área comercial apresentando o preço, era para uma empresa que fabricava um produto. Vamos supor que o produto fosse pneu. Aí ele virou para o cliente e falou, imagina que um cliente insistindo que queria desconto. Falou, imagina que eu entro na sua loja, olho lá para o seu pneu e falo assim, eu pago 10 por esse pneu. Não, mas vale 50. Não, vale para você, para mim vale 10, me dá um desconto. Eu quero levar o pneu a 10. Aí ele falou, mas não é a mesma coisa. Ele, por que não? Você está pondo preço no meu serviço. Né? Então, às vezes, aqui eu sinto essa cultura, né? A gente tenta pôr preço no serviço, no produto do outro. Meio árabe, assim, né? Não existe preço, existe o que você... aquela na hora, né?
Então, eu acho que vocês estão tocando aqui agora num ponto que é muito crucial, que eu trabalho muito quando faço os meus programas de treinamento, chamado a diferença entre vender e negociar. São duas coisas diferentes e etapas acontecem em momentos diferentes e têm tratamentos diferentes para você ser bem-sucedido. Quando você fala em vender, nós estamos falando em necessidades. Quando nós estamos falando em preço e valor, nós estamos falando em negociação, que vem depois da parte da venda. Como as pessoas normalmente atropelam esse processo de venda, ele sai direto para o preço, e o preço não significa valor percebido, preço é um número, né? Eu falo assim, preço é aquele númerozinho, os algarismos arábicos que estão ali montados, aquele é o preço. Valor é aquilo que você constrói para introduzir o preço. Então, tem todo um processo de construção da percepção do valor, que invariavelmente ele não é cumprido. Ele é. Se você vai, então, só para a gente ilustrar isso aqui um pouquinho, essa situação, e aí trazendo até um pouquinho para vendas, para ver como é que nós estamos muito despreparados nesse campo. E quando eu falo da mentalidade comercial coletiva, que eu pego, por exemplo, eu vou abrir mais um parênteses para contar uma história assim. Eu peguei uma vez, foi o pessoal do Contas a Pagar, cobrança, aliás, participou de finanças, participou do treinamento. E eu lembro que o chefe da cobrança entrou num mau humor, cão, assim, já cruzou o braço, perguntou quanto tempo vai demorar esse troço aí, que horas que eu tenho mais que fazer lá, ou seja, eu estou perdendo meu tempo aqui. E depois, ao longo do processo, quando ele entendeu o que era vendas, que ele entendeu que a cobrança também não tinha que ser o pior departamento, aquele dos malvados da empresa, dos brutos, que ele podia vender para o cliente, a ideia é que ele tinha que ser o primeiro a sofrer o pagamento. Quando ele entendeu esse conceito, foi uma mudança brutal na empresa aqui. Estava comentando sobre a relação do Investor Relations, né, com o processo de educacional e como se preparar melhor, né? Todos os níveis, né? Tanto os profissionais que existem em escassez, né, no mercado nacional para essa função que é tão necessária, porque ela é regulamentar, ela tem que ter, toda empresa de capital aberto tem que ter o Investor Relations que a represente, e não tem uma formação, então isso se assemelha muito a vendas, né? E, ao mesmo tempo, todo o time da companhia tem que subsidiar, tem que ser esse suporte. Então, o Coutinho estava comentando sobre isso, né? E ainda ia complementar alguma coisa sobre... Não, a gente estava complementando uma diferença muito grande, que quando a gente está vendendo alguma coisa, o nosso interlocutor sempre, a tendência dele é perguntar quanto custa. Então, é em final do processo. Esse final a gente chama de negociação. Então, você primeiro vende e depois você negocia. E todo mundo vai queima essa etapa da venda e vai direto na negociação. Quando você dá o preço para qualquer coisa, o próximo passo da pessoa é pedir desconto, como você tinha mencionado, né? E ele começa a precificar o teu serviço ou o teu valor, o teu produto, né? Um exemplo que você deu aí do pneu foi bastante feliz, né? Em vez do o dono da empresa colocar o preço no pneu, o outro não, eu que coloco o preço aqui. Deixa eu te dizer quanto é que você tem que vender esse troço aqui. Como se não entendesse. Mas isso tudo por que acontece? Por falta de entender a necessidade de uma interação preliminar de entender por que você quer comprar esse pneu. Para que esse pneu? É para o teu carro, para o carro da tua esposa, para você? Você anda mais na cidade, você anda na estrada? Qual é a tua utilização? Quando eu entender a aplicação daquele produto ou serviço dentro do contexto da vida do meu cliente, ele começa a ter a percepção de valor. Sai daquele clássico que é o preço, que é o número, ele é absoluto, ele não tem relação com nada nem com ninguém. Então, o número frio, próximo passo, por isso que todo mundo vai para o desconto. Se você transformar aquilo numa percepção de valor, que é mostrar como aquilo se encaixa dentro da necessidade daquele cliente, e agora eu volto a abrir, puxar aqui o Investor Relations, não é simplesmente dar um número, a resposta para o seu interlocutor, para o seu interessado. É entender o que significa aquela empresa dentro do portfólio daquele investidor.
Por que você está procurando essa empresa de pneus? Ah, você quer entrar no ramo automotivo? Ah, que interessante. Ah, você não tem nenhum investimento no ramo automotivo? Ah, legal. E por que pneus? Ah, porque pneus é um material de consumo, então o cara tem que trocar, quer, assim, quer faça chuva, quer faça sol, uma determinada quilometragem. Se o carro está rodando, independente dele ser elétrico ou a gasolina, ele vai consumir pneu? Ah, entendi. Então você quer um produto de receita recorrente. Legal, caiu no lugar certo. Olha, aí ele pode começar a fazer. Se ele não tem este mapeamento das necessidades, ele conduz mal a negociação e, invariavelmente, vai ficar no famoso stick-puxa de preço, cada um querendo levar mais vantagem em si. E aí a negociação, e eu digo aí nesse momento, que às vezes a negociação é bem sucedida, mas as necessidades podem não ser bem atendidas. Às vezes o cara vende com prejuízo até, pegando na esperança de fazer aquele um cliente futuro, que não estava nem aí, que estava a fim de comprar só aquela vez e acabou. E os dois, e aí ele não vende o produto adequado, porque ele fala, pô, esse cara está me cobrando, pagando tão barato, que eu não vou entregar o melhor produto, eu vou entregar aquele meio a boca, que ele nem vai saber. E aí a negociação é ruim para os dois. Um porque não ganhou o dinheiro esperado e outro porque não recebeu o produto que necessitava. Então, as duas partes acabam tendo prejuízo, apesar da negociação ter sido bem sucedida, ou seja, ela ter se realizado. Mas a satisfação, e agora nós vamos voltar um pouquinho para os dias de hoje, porque nós estamos numa era que você não tem mais cliente, não é simplesmente um cliente, você tem uma relação com o seu cliente. E ela é muito mais extensa do que aquele momento. Porque se ele não ficar satisfeito com você, ele vai meter a boca aonde? Nas redes sociais. E a repercussão é muito violenta. Eu comprei um queijo aí, o cara não me entregou pela internet. Aí eu peguei, além de ter feito a queixa-crime, peguei ainda, recortei lá o BO que eu pus lá por automático e publiquei na minha rede com o nome dele. Bicho, o cara ficou, mandou até o advogado, tio, o capeta 4 falar. Eu falei, cara, a questão é muito simples. Eu comprei, paguei e não recebi. Aí ele falou, pois ele está perdendo o negócio dele na pandemia. Eu falei, hoje em dia não dá mais para fazer besteira. Não dá mais para você dar um golpe no cara e ficar por isso mesmo, como ocorria 30, 40 anos atrás. Hoje você dá um golpe no cara, a vítima vai para a rede social. E aí ela escancara e a repercussão é negativa. E no fim todo mundo perde, porque também muita gente me criticou por eu estar expondo o cara. Dizendo, pô, Coutinho, você não podia fazer isso com o cara. Pô, você está prejudicando. Você vê como é que é a coisa. No fundo, nós dois acabamos perdendo. Eu não recebi o queixo, ele ficou com o meu dinheiro, ele ficou com uma má reputação e eu de carrasco. É duro. Hoje em dia acontece isso muito, porque tem algumas coisas que às vezes as pessoas parecem que invertem. Outro dia, um parceiro nosso, indicando um cliente para nós, promoveu um conference call. Fizemos a primeira reunião com o cliente. O cliente tinha sócios, os sócios estavam ali presentes no conference call. Um dos sócios parecia ser mais sofisticado, se apresentou como investidor dessa empresa, né? Mas a gente percebeu que não era, então, um investidor como a gente está acostumado, que é o investidor qualificado, né? Então, esse investidor mora, aliás, fora do Brasil, estava fora, se disse que se morava fora e coisa e tal. Se fez parecer um pouco mais sofisticado do que mas não era qualificado, como a gente diz, né? E aí, no meio da conversa, a gente falando sobre o processo e possibilidades de fazer um IPO, ele diz assim, mas eu vejo isso, leio aquilo, ouço falar, nunca ouvi falar que, então me convença que um IPO é para minha empresa. Aí eu disse a ele, olha, infelizmente a gente não está no momento de seguir com a reunião e nem com o negócio, porque, infelizmente, é o inverso. É você que vai ter que convencer o mercado, começar conosco, né, e depois todos os demais players e todo mundo que aparecer, que a sua empresa, que sim, ela está preparada para ir, não o mercado convencer você. Essa garantia, vem aqui, você é a última bolacha do pacote. Isso eu já não disse. Eu simplesmente interrompi a reunião e falei, bom, quando você achar que sim, o IPO é para sua empresa está preparada para isso, souber então o que é o IPO, né? Então aí a gente inicia, senão vai ser uma perda de tempo, vai ser uma frustração muito grande para todo mundo envolvido. Então voltamos
numa outra época, né? Porque, nitidamente, a gente não dá aula. Então, ele pode fazer quantos MBAs, ou pode buscar informação onde ele julgar. A nossa função não é dar aula, né? A função é pegar... Nem persuadir ninguém a nada, pelo contrário, é acolher quem está com vontade de ir. Então, exato, porque também não há tempo a perder. Enquanto ele está ali pensando se é uma boa ou não, pedindo que alguém o convença, o concorrente dele já está falando, vamos fazer, eu estou pronto aqui. Né? O mercado é assim. Então, quem não sabe disso e fica ali, eu estou aqui, vai, me carrega no colo, me convence, me dê garantias de que tudo vai dar certo, que eu sou lindo. Não é assim que funciona. Né? Ou não é mais, se é que um dia funcionou. Talvez um dia pode até ter sido, mas hoje em dia esquece, o jogo é outro. Outra coisa que às vezes a gente sente que há de confusão no mercado, quando a gente está falando de investidor, empresa, investimento, é uma distinção muito grande entre o que um corretor de valores faz ou um agente de investimento. Esses são regulados a te oferecerem um produto para você, qualquer investidor investir. Eles podem te vender isso. Já o que a gente faz não é nada disso. A gente não é broker-dealer, corretor, agente de investimento. A gente não convence ninguém, né, a comprar as ações ou investir naquela companhia. Não é esse o nosso papel. Esse papel é desses outros agentes, né, regulados para isso. Da mesma maneira, o Investor Relations, ele trabalha para a empresa. Então, ele presta informações sobre a empresa ao mercado. Agora, ele nem tenta convencer o investidor que entra em contato com ele que aquela empresa que ele representa é a melhor coisa para ele comprar um investimento. Não. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, se você tiver interesse, fale com o seu corretor. Se você tiver interesse, fale com o seu agente lá de investimento. E ele, através dele, você pode, obviamente, comprar ações desta empresa que eu represento, né? É o nosso desejo, mas ele não vende isso, ele não convém. É curioso isso. Então, no mercado regulado, você vê, cada um joga na sua posição adequada, tem a regulamentação específica, né? E novamente, para o empresariado, muitas vezes, tudo isso é uma grande salada. Eles confundem os papéis. E os papéis são claros, distintos, necessários, né? E especializados, né? E complementares, de certo modo, né? Quer dizer, onde para, começa o do outro. Para que isso? Para proteger o investidor, toda a comunidade em volta daquele negócio que é investir ou empreender, o empresário, todos, como você bem disse, todos os stakeholders envolvidos, né? Inclusive a parte regulamentar, né? Que é a parte institucional, governo, tal. Quer dizer, tudo isso está ali, devidamente regulado. É bacana. Né? Sim, muito interessante. Mas o que você faz, que é justamente o que a gente não faz, que é ensinar, compartilhar, educar, dizer como é que as coisas funcionam, deveriam funcionar, como fazer melhor, como o cara melhorar a performance dele na comunicação, né? Como ele se entrosar, isso é extremamente importante. A gente sente o despreparo. Toda empresa precisaria passar por um mentoring seu, por um coaching inteiro. Não sei se tem que passar por uma empresa, mas ela tem que buscar nesses valores essas contradições e essas atitudes. Né? Se não buscar essas atitudes, eu estou fazendo uma consultoria agora, um trabalho numa empresa pequena, uma confecção de jeans, que está começando agora, está na faixa aí de 15, 20 mil peças, né? O alvo deles até era bastante ousado, chegar no final do ano com 50 mil, e é óbvio que não contava com essa segunda onda da pandemia. Mas quando eu fui observar a empresa, e os dois, e eu faço sempre o perfil DISC dos donos, para entender, porque, de novo, aquela história, nenhuma empresa é maior que a cabeça dos seus donos. Né? Então, são dois sócios, dois primos, e eles têm um perfil muito introspectivo. Então, toda a empresa era super introspectiva. Todo mundo só trabalhava no seu quadradinho ali, cada um fazendo a sua missão e respondendo para eles. E não tinha lateralidade, os caras não se comunicavam na lateral. E foi muito engraçado, porque a gente agora vai fazer 2 meses, né? E toda sexta-feira, hoje, daqui a pouco, tem até a reunião entre eles, né? E eles agora esperam ansiosamente chegar a sexta-feira, porque eles falam com os colegas, trocam, aí tem ideia, não sei o que lá, e os caras... E mudou completamente a dinâmica da empresa, mas por
por que a gente faz isso? A gente tem que atuar nas questões culturais. Nós, brasileiros, nós não tivemos educação empresarial, cultural, para trabalhar em equipe e tal. Nós somos daquele do salvador da pátria. Olha aqui, estamos aqui 2 anos da eleição presidencial, quando você critica o nosso presidente, o cara vira, mas quem é que você põe no lugar? Saca? Ninguém fala de ideias, de programas, Nós queremos saber a pessoa que vai colocar, que vai ser o salvador da pátria. E esse é o mecanismo cultural nosso. Entender que não está mais o salvador da pátria, e isso a gente reflete nas organizações, que é naquela capacidade de integração entre eles, na quebra das barreiras, na transparência, na colocação, que você colocar uma aparente fragilidade sua, você não está se tornando vulnerável, pelo contrário, você está se tornando forte, porque vai alguém aparecer e suprir aquela tua eventual área de sombra, zona de sombra, onde você não tem mais setor de performance, né? Então, a gente tem no mercado internacional uma figura do Warren Buffett que ele compartilha notícia boa e ruim da mesma maneira, com a mesma objetividade e clareza, e com isso ele ganha o quê? Ele ganha cada vez mais confiança de mais investidores. Então, se a notícia, se a performance do negócio daquela empresa ali, que foi escolhida por qualquer eventualidade, ela não aconteceu exatamente aquilo e precisa até investir mais dinheiro, ele exatamente o que é. Fala, olha, não performou como a gente gostaria e esperava, e por isso, quer dizer, está ali justificado. E precisa colocar, ou a gente perde agora, ou a gente entra mais, nesse momento em que a empresa está precisando. E com isso ele acaba conseguindo exatamente isso, reverter um quadro ruim num quadro bom, dar uma notícia péssima de uma maneira cooperativa, né? Cooperativa, e gera credibilidade, né? É interessante que eu estava comentando isso lá, eu não, que fique bem claro, eu não sou evangélico, não milito em nenhuma religião, apesar de ser etc. Mas não tenho nenhuma religião lá. E aí eu estava comentando com isso, aí o cara falou assim, bom, você sabe que no culto de domingo passado, aí foi lá, pegou a Bíblia, e achei muito interessante. E agora, eu não sei se foram essas palavras, e eu até vou pedir para ele onde é que está, que diz assim, a um determinado momento lá, forte é o homem que conhece suas fraquezas. Olha que interessante, quer dizer, aparentemente fraco, você vira a tua força na medida que você expõe, tem consciência e sabe lidar com ele, né? A sabedoria para lidar com isso tudo, ela está aí, ela não importa de onde ela vem, se ela vem de uma religião, de uma filosofia, se ela vem, né, de um curso de MBA, se ela vem, né, dos seus pais em casa, de um colega, mas está aí. Eu acho que a esperteza, a malandragem é ser honesto, né? História lá do Zeca Pagodinho, né? Se o malandro soubesse quanto vale ser honesto, ele seria só honesto só por malandragem, né? Exato, é brilhante, porque é o que funciona daqui para frente. E outra, não achar que você vai estar exposto, não, você está cada vez mais exposto, vai ter que se expor. Então, olha só, vou falar um outro aspecto da venda, dos primórdios da venda, no que a gente faz, né? Que é a preparação de empresas para captação financeira e futuramente IPO, tal, ou direct list. Eu chamo de enfeitar a noiva. Então, imagina logo no início, né? Eu falo assim para a empresa, olha, eu preciso de alguma informação básica sua, né? De como a sua empresa vem operando, né? Para ver se realmente dá para a gente seguir junto, se dá para colocar uma proposta de trabalho em conjunto para a gente seguir. Sim, se a bola vai entrar em jogo ou não. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer. E para não gerar expectativa nenhuma, a gente faz uma análise gratuita. Fala, olha, você me dá informações básicas, eu te digo, olha, dá para seguir em frente ou não dá. Faça essas coisas aqui previamente, se prepare aqui nesse sentido, e depois a gente, quem sabe, em outro momento. Nessa hora, geralmente, alguém fala assim, tá bom, vamos assinar um NDA, que usa um termo até em inglês, né? Wow, No Disclosure Agreement. Um acordo de confidencialidade. Aí eu olho assim por alguns segundos e na minha mente passa o seguinte, espera aí, se o seu negócio for ruim, eu não tenho que falar isso para absolutamente ninguém, porque ninguém vai ganhar nada. E se for bom, você quer que eu fale para todo mundo.
né? Então, um NDA nesse sentido não faz o menor sentido. Outra, eu não sou um concorrente da empresa, eu não vou apresentar isso para um outro concorrente. Então, também não vai ter trânsito de informação que possa te prejudicar. E maior detalhe, se você já for uma empresa de, por exemplo, SA, capital fechado, você já tem a obrigatoriedade de publicar essas informações básicas, que são as que eu estou solicitando, é as que você já exporia, já daria publicidade a elas. Então, qual é a dificuldade de você dar publicidade a algo que você já deveria dar? Detalhe, se você quiser seguir então em frente e se tornar uma companhia pública, como diz o nome, você vai dar transparência a isso muito mais. Então, se no início do relacionamento, né, uma coisa que é fundamental ao relacionamento, dar transparência básica dos assuntos básicos, você já tem uma restrição, então é melhor nem iniciar. Então, nem entra no jogo, esquece. Não assine ninguém, porque se for um pressuposto para a gente começar um relacionamento de confiança e de transparência, já começa estranho, né? E não faz sentido. Portanto, também é outra questão cultural. É outra questão, exatamente é outra questão cultural. E, na realidade, são aspectos interessantes, porque ele pede uma certa formalização, mas depois nós, brasileiros, temos muita dificuldade em obedecer aquilo que a gente assinou, sabe? Você vai ver aí, invariavelmente acontece isso, sabe? O cara tem dificuldade de cumprir aquilo que ele mesmo exigiu. E aí, voltando aqui à história de vendas, né, no episódio, vendas, quando você pega a empresa para vender, na realidade você está pegando um produto, você tem que pegar as características dela, os atributos dela, como funciona e quais os benefícios que alguém vai receber caso invista nela. Não vai fugir desse velho esquema, que isso não mudou. A hora de você vender, mudou a maneira como você apresenta isso, né? Mudou a maneira como também teu cliente recebe isso, porque ele tem muitas opções ali no cardápio. Mas o velho esquema de quais são as características, quais são os atributos da sua empresa e quais são os benefícios que ele vai receber se ele colocar dinheiro aí. Isso não mudou. E eu preciso dessas informações. Se você, de alguma maneira, me bloquear isso, acabou, não tem como a coisa evoluir. Né? Coutinho, queria agradecer muito. Esse assunto é super extenso. Eu queria fazer um convite para a gente voltar aqui e dar maior continuidade a isso numa próxima, tá? Uhum. E de que você deixe um contato para quem tem interesse de se desenvolver melhor em todos esses campos, né? Fica à vontade. Como é que a pessoa pode te achar? Olha, eu vou dar duas sentenças que é mais fácil de achar. O meu nome, que é Marcelo Coutinho, e o segundo é a metodologia Vendas Neurais, ou o próprio nome do livro, A Venda Nossa de Cada Dia, né, que está aqui, fica mais fácil de gravar. Então, com esses dois atributos. Mas eu vou deixar, por excesso de zelo, né, também o e-mail, o celular para contato. Hoje, e-mail, acho que quem mais nem usa, vai substituir o WhatsApp. Então, o meu número de telefone é 11 983 666 363. Repetindo, 11 983 666 363. Então, com isso daí é suficiente para... Se qualquer coisa eu colocar Vendas Neurais, Marcelo Coutinho também me acha aí nos LinkedIn, Facebook, Instagram, sei lá mais o que tem, Twitter, tem tanta coisa hoje em dia. Eu falo que hoje em dia ninguém consegue mais se esconder, sabe? Ou hoje em dia fala assim, eu tentei falar com você, não consegui. Mentira. Mentira, você não tentou. Eu liguei uma vez e ninguém atendeu. Bom, ligou uma vez e ninguém atendeu. Mas falar que tentou falar comigo e não conseguiu, bicho, você não quis falar comigo. Né? Porque os canais são imensos aí, né? Então é isso. Mais alguma coisa que você julgue relevante, Parreira? Não, vamos voltar nas próximas, porque aí o nosso tempo aí já está terminando e a gente também, convidando o pessoal que quiser nos procurar, a gente está mantendo salas nessa nova mídia aí que é o Clubhouse. Ali a gente bate um papo, então, diferente aqui de live ou gravação, a gente consegue lá bater um papo com quem tiver nos horários. Você entrando ali pelo Clubhouse, ele ainda está hoje com algumas restrições, mas a gente tem certeza que ele cada vez mais vai estar se abrindo, abrangendo, tá?
E aí a gente está por lá também, sempre batendo um papo sobre esses assuntos, empreendedorismo, captação financeira, como você aprimorar tua área comercial e gestão, e, eventualmente, como abrir o capital da tua companhia, né? Então, é isso aí, e ficamos por aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito querido. Muito Valeu. preciosa essa oportunidade para mim, que é expor o trabalho. Muito obrigado, Parreira. Boa sorte, sucesso aí na empreitada, e aqui sempre tem portas e corações abertos para você.